Olá, somos alunos do sétimo bloco curso de administração da Universidade Estadual do Estado do Piauí, a UESP. Nosso podcast é todo embasado no nosso curso de prestação que a gente está fazendo agora, de filosofia. Nosso entendimento, sabemos que essa matéria é muito importante para o poder da nossa administração, porque sabemos que a administração é um dos cursos que exige, na formação que exige mais estudo sobre ética, sobre valores, sobre moral, pois envolve muitas coisas que podem deixar essas coisas muito subjetivas. Então a gente houve um debate entre o grupo é formado por Matheus Ranieri, por Silvaneide, por Laírton, por Cailândio e por Isadora. A gente buscou pessoas de locais diferentes. Essas duas pessoas foram o padre Maírton, da pastoral de São José do Piauí, e o pastor Davidson, da igreja missionária Eliakim, na cidade de Bocaina. Nós buscamos fazer o mesmo questionamento para as mesmas pessoas, de forma separada, com as mesmas perguntas. E tivemos um feedback bastante produtivo e, e bom para o nosso entendimento. Reforçou muita coisa que foi estudado em sala, do que a gente está estudando. Então, a gente vai começar com um podcast, com o primeiro, falando com o padre Maírton. A nossa colega Isadora foi responsável para conversar com ele. E depois vamos passando com o pastor Davidson, com a nossa colega Silvaneide. Estou com o padre José Maírton e vamos discutir um pouco sobre valores, a questão dos valores em nossos tempos e sobre felicidade. Ele vai responder algumas questões sobre esse tema e transmitir um pouco do seu conhecimento para nós. O que o senhor entende por valor? Bem, valor eu entendo, ou valores, que é como se fosse um conjunto, né, de orientações que norteiam o nosso comportamento, nosso jeito de ser na sociedade de uma maneira geral. Você pode citar 3 valores que são importantes para a sua vida? 3 valores que eu considero importantes, claro que dentro deles está integrado outros, né, mas que eles se tornam mais abrangentes. É o da integridade, considero um valor muito importante, como também o respeito e a questão também da alteridade, ou no meu caso como igreja, da solidariedade, né? A integridade, porque a pessoa que é íntegra, ela nas mais, digamos, diferentes esferas da sociedade, onde quer que ela esteja, manter-se íntegro nos seus princípios, naquilo que é correto, não é fácil para os dias de hoje. Então, hoje, mais do que nunca, o ser humano é chamado a viver esta integridade. Por ser íntegro, claro que a honestidade, por exemplo, que é um valor, vai estar inserida também dentro da integridade. O respeito. Hoje, quando a gente vive uma cultura do desrespeito, então hoje, mais do que nunca, somos chamados a viver o respeito. Respeito entre casa, entre marido e mulher, pais e filhos, o respeito nas amizades, o respeito nos mais, digamos, aspectos da sociedade, nos setores, até mesmo quando você está na rua, respeito às leis, ao trânsito, o respeito para com coisas simples, os mais velhos. São tantas situações que hoje o respeito é mais do que nunca deve ser um valor que foi esquecido e que precisa ser valorizado. E por último, quando eu falo alteridade ou solidariedade, é essa questão de pensar no outro, né? A gente deixar de ser egoísta, de pensar só em nós e pensar também no outro, né? O cuidado para com o outro. Para você, os valores dependem da opinião de cada um ou são universais, isto é, válidos para cada um? Objetivamente, assim, eu gosto de dizer assim, de maneira objetiva, os valores são universais. Aquilo que é certo, independentemente, né? E eles ultrapassam, são atemporais. Eles ultrapassam o tempo, os espaços. Por exemplo, esses princípios meio que eu falei, valem para todas as épocas. Agora, subjetivamente, muitas vezes são as pessoas que têm que fazer com que estes valores realmente sejam vividos e sejam alicerces nos mais diversos locais em que ele se encontra. Em qualquer local, para além do tempo, que são, como eu falei, atemporais são e universais. Agora, vai depender muitas vezes também dessa
a maneira como as pessoas vão aplicando as suas épocas, né? Qual o impacto das redes sociais para a formação dos valores humanos? A rede social, ela deveria contribuir para que os valores, de fato, eu acabei de falar, né, sobre eles serem atemporais, universais. Só que, infelizmente, as pessoas falam navegar nas redes sociais e hoje, na verdade, nós estamos afundando, naufragando nas redes sociais. As redes sociais muitas vezes não têm ajudado a apregoar os verdadeiros valores. Dependendo de qual seja a rede social, as pessoas muitas vezes se camuflam, se escondem no anonimato e hoje temos uma verdadeira cultura de violência, né? Hoje, perpassado, por exemplo, a última eleição, a gente vê esse discurso do ódio, esse discurso do racismo, esse discurso muitas vezes escondido, que as pessoas em si, às vezes elas teriam medo de falar, muitas vezes elas se escondem em algumas redes sociais, principalmente aquelas que permitem isso. E de uma maneira geral, se nós não tomarmos cuidado, onde as redes sociais deveriam nos aproximar, cada vez mais criar um elo de comunicação entre nós, vai cada vez mais nos distanciando. Em vez de ajudar a vivermos os verdadeiros valores, nós vamos acabando vivendo aquilo que, não sei hoje como é que vocês jovens chamam, mas no meu tempo chamava de contravalores. Ou seja, temos os valores, aquilo que muitas vezes as pessoas acham que são valores e não são, aí são chamados contravalores. Atribuímos valor ao pão, porque mata a fome, ao vestuário, porque defende do frio. Será valor tudo aquilo que for apropriado para satisfazer determinadas necessidades? Aí, de certa maneira, está nessa resposta anterior, quando eu falo de contravalores, né? Porque talvez, por exemplo, o finalzinho conta de tudo aquilo que é apropriado, né? E os verdadeiros valores, como eu disse, eles são aquilo que vai, o verdadeiro valor, ele vai me fazer ver que é aquilo que vai fazer bem também não só a mim, mas ao bem comum, à sociedade de uma maneira geral. Pode ser que uma pessoa ache que há um certo valor em algo que ele pensa somente para ele, mas às vezes não é legal para a sociedade de uma maneira geral. Às vezes a pessoa é egoísta, que talvez está buscando a sua sobrevivência, e de repente ele acha que por ele estar sobrevivendo, então é legal, por exemplo, se ele entrar para o mundo do crime. Ah, esse é o mundo que eu conheci, o subjetivismo, esse é o meu mundo, a realidade é essa que eu vivo, então se é para sobreviver, não tem problema, são os valores que eu conheço. E aí é onde vai entrar na questão dos contravalores, em que talvez os verdadeiros valores vão sendo sufocados e os contravalores vão sendo apregoados nas redes sociais, ou seja, vamos tendo um relativismo do o que é certo, o que é errado, como se tudo fosse a mesma coisa. E às vezes não é. Para você, a felicidade depende exclusivamente dos bens materiais ou tem a ver com a realização pessoal, profissional e com a satisfação das necessidades básicas? A felicidade, a busca pela felicidade. O ser humano, ele precisa entender que a felicidade dele vai sempre estar no aqui e agora, a maneira como ele vive, esse estado de imersão dentro dele. Quando ele vive a felicidade buscando somente, por exemplo, como se estivesse na conquista, na posse dos bens materiais ou nas conquistas, ele vai adiante sua felicidade. É que nem aquela história do homem que nasce, aí ele diz que só vai ser feliz quando ele concluir seus estudos, quando finalmente ele passar para a faculdade, quando finalmente terminar a faculdade, quando finalmente tiver seu primeiro emprego, quando finalmente se casar, quando finalmente tiver seu filho, quando finalmente ver seu filho formado, quando finalmente... Então ele vai estar sempre adiante sua felicidade. A pessoa às vezes bota a felicidade na conquista do carro moderno do ano, às vezes em outras conquistas. E isso são bens transitórios. A verdadeira felicidade, se ele realmente for uma pessoa que está atrás da verdadeira felicidade, ele não vai depender de coisas ou de conquistas para ser feliz. Ele mesmo sem nada no momento, sem bens materiais,
mas ele vai ser feliz dentro do seu espaço do seu próprio coração. Eu não me lembro qual é dos famosos poetas que passou por uma crise e foi despejado, né, da sua casa, da sua moradia, e alguém disse: "Oxente, poeta, agora como é que você vai morar onde?" Ele disse: "Tem problema não, eu moro dentro de mim mesmo." Quer dizer, ele entendeu que a verdadeira felicidade é assim: se você estiver bem, o mundo pode estar desabando e a pessoa vai ser feliz. Quem só bota sua felicidade nos bens, em coisas daqui, nunca vai ser feliz. Ele vai ter certos momentos de felicidade. Já conheci pessoas que, por exemplo, são ansiosas, angustiadas, aí de repente vão no shopping. Aí vai no shopping, compra roupa, compra aquilo, volta para casa, veste, está feliz. Ou usa de repente uma droga, ou bebe, ou vai para uma festa. Só que como buscou a felicidade fora dela, quando de repente aquele momento acaba, ela volta a ser mais infeliz do que antes. Agora, quando ela busca a felicidade que está, na verdade, dentro dela, e dentro dela já tem tudo para ela ser feliz, ainda que falte tudo ao seu redor, no fundo, ela é feliz. Aí está, por exemplo, a felicidade de uma família simples, que às vezes tem que sobreviver, falta tantas coisas, mas como não são egoístas, não colocam sua felicidade em bens, aquele pai dorme tranquilo, aquela mãe dorme tranquilo, a felicidade da consciência tranquila. Quantos ricaços hoje têm que dormir a cada dia numa mansão diferente, numa casa diferente, à base de remédio, por não confiar em ninguém, achar que vai ser sequestrado, não tem um sono reparador. Então, a verdadeira felicidade não depende dos bens, mas em viver essa verdadeira liberdade interior. Aí está a felicidade, dentro dele mesmo, e não buscar fora. Tivemos aqui agora, terminamos agora nosso podcast com o Padre Maíto. A gente agradece muito a oportunidade dele de oferecer essa visão de dentro da mentalidade dele, de como ele aplica isso no seu serviço com a Igreja Católica, de como esses valores são fundamentais para a nossa trajetória de nossas vidas. Isso trouxe muita reflexão entre a gente debateu muito. E a gente viu que essa questão dos valores fazem ser a nossa nutrição existencial. Ou seja, as pessoas que não conseguem desapegar daqueles valores voltados aos seus objetivos, aos seus objetos e objetivos, elas têm mais, pelo que foi visto, pelo que o Pai nos passou, elas têm mais dificuldade de encontrar a sua própria felicidade. Ou seja, elas são mais subjetivas a outras coisas e não a si mesmo. Então, foi um podcast que trouxe muito questionamento pra gente, justamente por isso, por essa questão de como a gente vai trabalhar no nosso serviço. Existe muito isso, muita coisa atrelada nos nossos valores, porque nossa profissão, como foi dito, é uma profissão que vai exigir isso, valores, éticas, morais. Então, assim, a gente ficou muito feliz de ter esse entendimento, ter essa visão de experiência dele de vários anos dentro da sociedade, apregando isso e vendo esses valores serem questionados ao decorrer do tempo. Justamente como a gente conversou sobre essa questão das redes sociais, que hoje os valores são muito subversivos, ou seja, eles são muito deslocados e locados a todo momento. Então, agora a gente vai dar continuidade com o pastor Deison também, que aborda um tema muito importante sobre isso. Estamos aqui com o Davidson, ele que é pastor da Igreja Missionária de Eliaquim, na cidade de Bocaina. Vamos falar um pouco sobre os valores. O que o senhor entende por valor? Valores são princípios ou normas na mente de uma pessoa e o que consideramos mais importante em tudo. De onde vem nosso conhecimento sobre valores? Vem da palavra de Deus, a Bíblia. Você pode citar 3 valores que são importantes para a sua vida? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo e não fazer acepção de pessoas. Por que os valores morais são importantes para as pessoas? Porque preservam o caráter de Deus em nossas vidas. Isso faz que possamos viver de uma maneira correta diante da sociedade e exercer o bem ao nosso próximo,
Se formos guiados por nossas vontades e desejos, certamente causaremos danos ao nosso próximo. Como os valores são trabalhados no ambiente em que você atua? Eles são trabalhados de uma forma que as pessoas possam colocar em prática os ensinamentos recebidos através da vida de Jesus Cristo. Isso faz com que amemos o nosso próximo, não somente em palavras, mas sim com atitudes, porque Jesus fazia assim. Se ele visse uma pessoa com necessidades, ele ajudaria. Então, se vivemos seus princípios, precisamos ajudar com o mesmo amor. Para você, os valores dependem da opinião de cada um ou são universais, isto é, válidos para cada um? Eles são universal, já que os valores são estabelecidos por Deus. Assim, para um bem comum de todos, um exemplo, dentro dos mandamentos, não roubarás. É um princípio que é benéfico para o brasileiro, o americano, para qualquer outra pessoa, qualquer país ou estado. Qual o impacto das redes sociais para a formação dos valores humanos? O impacto ele é negativo, porque muitos são direcionados, não são direcionados conforme os princípios de Deus. A não ser que você direcione para o conhecimento da palavra de Deus, ele tem pouco efeito, Hoje temos muitas crianças, o tempo todo no celular. É só observar o tratamento delas com seus pais. A maioria não consegue ter esse respeito, Atribuímos valor ao pão porque mata a fome, ao vestuário porque defende do frio. Será valor tudo aquilo que for apropriado para satisfazer determinadas necessidades? Não. Tudo isso passa, A fome passa e depois você precisa comer novamente, Depois você tem ela novamente. A roupa, você veste até certo tempo, mas depois você precisa comprar novamente. Valor precisa estar no que é permanente, no que não muda, no que permanece independente se a pessoa ela é rica ou ela é pobre. Por isso os nossos valores precisam estar em Deus, baseados em sua palavra, já que ali está o nosso manual de vida. Para você, a felicidade depende exclusivamente dos bens materiais ou tem a ver com a realização pessoal, profissional e com a satisfação das necessidades básicas? Entendo que são algumas das nossas necessidades cotidianas. Salomão era um rei, buscou felicidade na bebida, ele buscou felicidade na riqueza, buscou felicidade em mulheres, buscou felicidade na sua fama, mas não encontrou. Ele diz que no final de todas as coisas, a importância de todas as coisas é conhecer a Deus, temer a Deus e andar nos seus caminhos. Você só pode ser feliz se você tem um encontro com Deus. Dando aqui encerramento ao nosso podcast, agradecemos ao pastor e ao padre. Nesse último podcast a gente viu que os valores do padre Davidson, que ele aplica com a sua filosofia de vida, ele aplica na sua igreja, é muito mais voltado a valores cristãos, ou seja, ele aborda temas mais relativos ao cristianismo, de uma forma de que os valores humanos têm que ser voltados ao cristianismo, aos valores que o cristianismo prega, porque ele entende que isso é a nutrição, é a melhor forma de valor que está atrelado na humanidade e na sociedade hoje vem do cristianismo, ou seja, a gente vê que é uma postura mais voltada a Cristo realmente, à igreja, à Bíblia, e é uma coisa que ele aplica e essa filosofia de vida. A gente passando um pouquinho também sobre o podcast, decorreu um pouquinho sobre as questões, novamente, sobre as questões de redes sociais, e ele disse que nas redes sociais os valores são deturbados, o que em grande parte a gente concordou nisso, realmente, nós concordamos nisso, e que as redes sociais trouxe uma malemolência que não existia antes, a questão dos nossos valores, que realmente então, a gente também acredita nisso. Não de uma forma geral, mas se for botar na balança, sim. Ou seja, que hoje nosso entendimento sobre isso tudo foi que nossos valores estão cada vez mais sendo deturbados e cada vez mais sofrendo influência. A vantagem que a gente percebeu nas redes sociais são que hoje é uma coisa mais democrática. Não existe aquela liberdade, não existe aquela falta de liberdade de expressão de você atrelar seus valores
sempre há uma determinada demagogia. Ou seja, os valores hoje, por mais que grande parte que a gente entende hoje seja muito deturbados e tal, hoje os valores hoje cabem ao indivíduo identificar e ter entendimento do seu valor, do que é importante para si. Não é uma coisa que é pregada e você simplesmente engolir. Hoje na realidade é muito relativa, a ideologia hoje é muito relativa, e isso foi presente nesse podcast. A gente conseguiu entender essas visões de mundo, essas duas pessoas importantes e inteligentes que souberam expressar isso da nossa forma, souberam expressar sua ideologia e sua forma de ver a vida dessa forma. Então foi um estudo bastante interessante. A gente agradece ao meu professor por abrir essa oportunidade de fazer essa experiência, a gente ter esse contato mais de duas pessoas inteligentíssimas no papel que exercem, a gente ter esse choque meio que cultural dentro da mesma cultura. Isso foi muito importante, e para isso a gente está muito, muito grato, e o nosso trabalho vai se encerrando por aqui.